família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram, e agradecer muito o seu voto. Fomos eleito o melhor podcast 2025 e agora temos esse selo. E hoje um tema muito importante, o cérebro infantil em movimento, como o exercício transforma o desenvolvimento das crianças. Hoje, muitas crianças passam mais tempo deslizando o dedo na tela do que movimentando o próprio corpo. E talvez o maior impacto disso não esteja apenas no físico, está no cérebro, na atenção, na aprendizagem e na ansiedade, na forma como essa criança sente, reage e se conecta com o mundo. Enquanto a tecnologia acelera, o movimento diminui. E a grande pergunta, o que isso está causando nas crianças? E como o esporte pode mudar esse cenário? Eu trouxe a especialista no assunto, doutora Ana Cláudia Tavares, pediatra. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço o convite. É muito bom que a gente esteja aqui nesse local falando sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Eu tenho 25 anos de formação, tá? Eu acompanho essas crianças há muito tempo. Tenho pós de psiquiatria infantil, então eu trabalho em CAPS infantil, com comportamento, com transtornos mentais, e o que eu estou vendo é um caos dentro das crianças. Então, nesses 25 anos, muita coisa mudou. E o desenvolvimento dessas crianças também mudou. Então, o impacto da tela está sendo um caos hoje em dia para o desenvolvimento dessas crianças. Talvez esteja destruindo o comportamento, a aprendizagem, a atenção. Então, que o cérebro infantil da criança, ele não foi feito para ficar parado ali na tela. Então, é isso que a gente tem hoje para conversar um pouquinho. Como a doutora falou, o mundo mudou e a gente tem que mudar com ele. Você que é professor de natação tem que saber essa mudança que está ocorrendo. E antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação. Você já pensou o que acontece com os materiais de natação quando você descarta? Por exemplo, uma prancha, uma raia, 8 raias. Se você não pensou nisso, a Flote pensou por você. Ela criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando na alta sustentabilidade. Então você está fazendo a sua parte, está na hora de trocar as raias. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack, que monitora a evolução do seu aluno ou do seu atleta. Tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. E se você tem as suas avaliações, você coloca dentro do aplicativo. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos é o afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina. E para começar o nosso papo, precisamos entender uma coisa fundamental. O movimento não é só gasto energético, o movimento é desenvolvimento cerebral. Quando uma criança corre, pula, nada ou brinca, o que realmente está acontecendo dentro do cérebro dela? Então, doutora, por que o movimento é tão importante para o desenvolvimento e o cérebro infantil? Ele é extremamente importante porque ele está relacionado com isso que eu acabei de falar, com a atenção, com a memória, com a linguagem. Existem vários artigos científicos falando sobre isso, sobre esse assunto. E eu comecei a estudar mais, me aprofundar nisso, né? Porque eu via no consultório as crianças falando assim. Eu falava, não pode ficar na tela. Aí eles falavam assim, tá, mas eu vou ficar fazendo o quê? E aí, por esse não ter o que fazer, eu falei, gente, precisa substituir. E vamos usar o esporte. Eu acredito nisso, eu acredito que o esporte é uma ferramenta que a gente tem hoje para a gente conseguir lutar contra o vício. E na hora que a gente faz atividade física, a gente não está só exercitando o músculo, a gente não está só exercitando a respiração, a gente está fazendo exercício para o cérebro. Então, pessoas que praticam atividade física, existem estudos como o Diamond, é um estudo excelente que mostra que a gente praticando atividade física, a gente vai ter melhora na função executiva quando a gente for adulto, no controle inibitório. Então, as pessoas vão ser uns adultos que vão ter melhor controle de frustração, que hoje as crianças não sabem lidar com essa frustração. Isso é aprendido durante o esporte. O cérebro, ele é como se a gente tivesse, fazendo atividade física, a gente construísse uma estrada de rua. Eu falo assim, aquela estradinha de terra, sabe, daquelas antigas, eu sempre falo para os pais isso. E aí a gente colocando atividade física é como se a gente estivesse potencializando aquilo e no futuro a gente construísse uma estrada real. Só que eu preciso começar a atividade física naquela criança e
fazer com que isso aconteça, senão o desenvolvimento dela vai ficar prejudicado. Como a senhora falou, tem muitos estudos nessa área, e tem alguns pais que enxergam a atividade física apenas como lazer, saúde física ou no momento de ócio. Mas a ciência já mostra que tem algo muito maior. Queria que você falasse sobre essas evidências científicas relacionadas ao exercício físico com a aprendizagem e desempenho escolar, que a gente já tem estudos que mostram que crianças que praticam atividade física têm melhor desempenho escolar. Melhora muito o desempenho escolar das crianças, tem vários estudos, né? Hoje a gente sabe que tem aquela proteína BDNF, então quanto mais atividade física, ela é como se fosse um fertilizante para o cérebro, então ele vai ajudar no desenvolvimento na conexão cerebral. Então quanto mais exercício, mais conexão cerebral e mais aprendizado. E o que é aprendizagem, e o que é aprendido na infância, a gente não esquece nunca mais. Então você pode ver que a gente aprende a andar de bicicleta quando é criança, se a gente ficar anos sem andar, quando a gente fizer esse exercício de novo, a gente vai lembrar. A gente pode ficar anos sem nadar, que a gente não vai se afogar, a gente vai saber nadar. Então, tudo que é aprendido na infância é como se criasse uma janela de cria uma janela de oportunidade e isso vai desenvolver. Então, tem estudos da Academia Americana de Pediatria, tem o estudo de Charles Hillman, tem vários estudos que demonstram isso na prática. Então, a gente consegue pegar crianças que, por exemplo, com TDAH, que tem deficiência de neurotransmissores, você percebe melhora. A gente sabe ainda que existe um estudo na Austrália, com 7.000 crianças, que evidenciou que a natação é extremamente importante para essas crianças. Além de melhorar a cognição, melhora de aprendizagem, a atenção sustentada que hoje a criança perde na tela, né? Ela começa ali a deslizar o feed, até a gente, né? Se a gente fizer isso, a gente pegar o celular, a gente se desconecta do mundo. A gente começa a olhar o celular e pode estar caindo o mundo em volta que você não presta atenção. E a mesma coisa a criança. Então a gente consegue, através do esporte, fazer com que ela tenha essa atenção novamente. A gente consegue conectar os dois hemisférios, porque ela vai movimentar, tem essa lateralidade, movimentar os dois lados na natação, então é extremamente importante. E esse estudo australiano, que a doutora Ana comentou, foi traduzido, está no site do INAT, acesse o site do INAT que você consegue baixar e ver mais de 7.000 crianças, comprovou que quem fazia atividade física desde a infância teve um desempenho maior de quem não fazia atividade de natação. E existe também uma frase muito forte que diz que o cérebro aprende muito melhor em movimento. Então, quando a criança faz atividade física regularmente, o que acontece neurologicamente no cérebro dessa criança? Então, a gente sabe que melhora a circulação cerebral, tá? Melhora as conexões, melhora os neurotransmissores de dopamina e serotonina, que são as coisas principais no transtorno de TDAH, onde a criança tem uma dificuldade com esse neurotransmissor. Imagina uma atividade física que é capaz de modular isso sem precisar de medicação. Olha que incrível, né, que pode ser. Além de melhorar a regulação emocional e a atenção sustentada, como eu já falei. Então, a gente vai precisar fazer com que a criança aprenda, então ela melhora essa atenção. E olha que coisa fantástica, ela vai deixar de ficar sentada. Então, além dela melhorar a conexão cerebral dela, ela ainda vai melhorar o sedentarismo, ela não vai ter... Hoje a gente tem criança com diabetes tipo 2, olha que absurdo, uma criança obesa, extremamente sedentária, que só fica sentada na tela, com problema de coluna. Então, a gente poder melhorar isso é extraordinário. O número de casos de crianças obesas vem aumentando no Brasil, então a atividade física vem para a gente fazer essa redução, mas agora a gente vai entrar nos temas mais delicados na infância moderna, que é o excesso de telas. Hoje a tela virou entretenimento, distração, calmante e até companhia para muitas crianças. Eu brinco que é um cala-boca. Às vezes a gente tem vergonha que os nossos filhos começam a correr, começam a brincar, sejam crianças, e a gente dá aquele celular que é para ele ficar quieto, ele calar a boca. Só que o que o excesso de tela realmente impacta na atenção, comportamento e desenvolvimento infantil? Olha, eu trabalho em CAPS e o que eu vejo hoje são coisas assim absurdas. Eu acho que as pessoas não estão se dando conta do mal que vai fazer. E eu fico pensando, e o que me fez assim falar bastante nisso na internet, é que eu tenho medo do que vai ser dessa geração quando for adulta, né? Porque é uma geração extremamente viciada em tela, que não consegue mais pensar, perdeu essa capacidade, porque essas crianças são terríveis, né? Até para fazer lição eles usam ChatGPT, eles não pensam mais. Então, assim, o que a tela está fazendo com essas crianças, e aquilo começou a me incomodar, de ir num restaurante e ver famílias ali, sabe, almoçando, e o pai e a mãe no celular, as crianças no celular, ficaram durante 1 hora ali comendo e ninguém conversa. Sabe, você falou que é um cala-boca, eu acho que virou uma babá.
né? A mãe, ela justifica, por mais que a Organização Mundial de Saúde fale, que a Sociedade Brasileira de Pediatria fale que não pode ter tela de 0 a 2 anos, que depois tem que ser com controle, todo mundo sabe, mas aí ela fala assim, mas é só um pouquinho, aí só deixei um pouquinho, e esse pouquinho vai indo todo dia, que eu chego a pensar, eu converso com as mães, né, no consultório, eu falo assim, vamos fazer então a rotina, quantas horas de tela seu filho tem por dia? Ela fala, acho que 1 horinha. A hora que a gente pega e vê essa rotina da criança, aí ela se dá conta que ela tem praticamente o dia inteiro de tela. Isso está tendo um impacto extremamente profundo, porque está gerando... A criança não sabe mais lidar com frustração. Você tira um celular da criança para você ver o que acontece. Vira eu brinco que é o Tasmânia, né? Porque a criança começa a gritar, ela se joga. E eu tenho paciente no CAPS com automutilação, com tentativa de suicídio, e você fala, nossa, só por causa de um celular? Sim, só por causa de um celular. Então o pai tira o celular daquela criança, ela perde, ela fica totalmente perdida, igual um viciado, porque o celular, ele aumenta a dopamina rápida que a gente tem através que gera vício, é a mesma coisa que um viciado, a hora que você tira, aí vem o caos, então é terrível. A senhora falou um ponto muito importante, que é o número de casos de suicídios em adolescentes e jovens. Isso vem aumentando. Eu fiz até um podcast com a doutora Mayra Terra. Se você quiser, escreve aqui nos comentários para você entender um pouco nesse assunto, que é muito importante para você que é pai, para você que é mãe, que vem aumentando o número de casos. Mas muitos professores e pais relatam crianças mais aceleradas, imediatistas e com dificuldades de concentração. Como você percebe mudança no comportamento infantil nos últimos anos em decorrência desse tempo tela? Elas estão completamente diferentes, não é uma mudança pequena, não. Elas não sabem tolerar a frustração, elas não sabem esperar a vez, elas atravessam a conversa dos outros, elas não conseguem mais se conectar, sabe? Então isso perdeu-se, e eu tenho certeza que o esporte é uma ferramenta para isso voltar. Porque ela vai conseguir, no esporte, esperar a vez do outro, saber que lidar com frustração, nem toda vez ela vai ganhar, algumas vezes ela vai perder, e aí ela vai saber conviver com essas crianças, e aí elas vão deixar de ser malcriadas, entre aspas, preguiçosa, porque a mãe fala assim, mas meu filho não quer saber de nada, ele é malcriado, ele é preguiçoso, mas será? Né? Então assim, será que é só isso? Por que será que isso está acontecendo? O comportamento, ele vem através de alguma coisa, aquele comportamento não vem do nada, e a gente sabe que isso é por conta da tela, e o esporte vem para substituir, porque não adianta eu tirar o celular e deixar a criança sem fazer nada, eu preciso colocar alguma coisa no lugar. Hoje em dia é assim, ela não fica ali sem fazer nada no sofá, ela não sabe, elas perderam o brincar. Elas não sabem brincar mais, sabe? Aquelas brincadeiras antigas que a gente tinha de sentar com as crianças e brincar, não se faz mais isso hoje em dia. Também tem um outro podcast que a gente falou sobre o que as crianças gostam de fazer, qual é a brincadeira que elas mais gostam. E a gente foi feito dentro da USP, era um questionário que era entregue para as crianças e não para os pais, com várias brincadeiras. Uma delas tinha videogame, tinha o iPad, tinha o celular, mas o que as crianças mais escolheram, que elas são as favoritas delas, são as brincadeiras tradicionais. Pega-pega, o esconde-esconde, e ela colocou que o que ela mais gosta de brincar é com o pai, com a figura paterna. E a gente vê como a gente está perdendo isso, famílias cada vez separadas, sem a presença dos pais, as crianças não brincando com essas brincadeiras tradicionais, estão perdendo a essência de ser criança. Então é um ponto que a gente tem que refletir, que é muito importante. E talvez exista aí uma disputa silenciosa acontecendo. Existem relações entre excesso de estímulo digital e perda de interesse pelas atividades físicas? Sim, com certeza existe. Eu falo para a criança assim, vamos fazer um esporte. Eu não gosto. Mas assim, você já fez alguma vez? Não. Por que você não gosta? Você não sabe nem como que é. Eu não quero. Aí fala assim, aí eu tenho um paciente que ele chegou lá no CAPS, ele falou assim pra mim, quanto tempo eu vou ficar lá nessa aula, nessa atividade física? Eu falei, eu não sei quanto tempo é a aula, mas alguma coisa você tem que fazer. Não, vou ficar 1 hora lá, mas aí eu vou perder 1 hora da minha tela, do meu celular, do meu jogo? Então ele associa o ir na aula de atividade física com perder o tempo dele de tela. Olha essa associação, que horror, né? Então a criança não consegue administrar isso, que ela vai ficar 1 hora ali sem a tela. Então assim, isso é terrível. O que vai ser dessa geração no futuro se a gente não começar a mudar isso agora? Se a gente não mudar isso, como é que vão ser esses adultos? Intolerantes à frustração, não vão ficar no emprego? Como que eles
eles vão lidar com o chefe que manda neles, né? Esse tipo de coisa precisa ser mudada agora. E a única coisa que eu vejo, assim, além de outras, mas que é uma coisa muito importante, que eu continuo batendo sempre na tecla nos meus vídeos, é em relação à atividade física, porque se perdeu. Os pais falam assim, mas o trabalho, quem vai levar? É porque hoje em dia tem essa dificuldade, né? Aí eu falo, eu não sei quem vai levar, mas alguém tem que levar. Assim, não adianta você querer que a criança se adeque à sua rotina, é você que tem que se adequar e fazer uma rotina em que ela caiba. Ela é sua filha, ela não tem culpa, você precisa adequar a rotina e alguém tem que levar. O que não dá é para ficar assim, eu trabalho e deixar a criança dentro da tela ali, porque não tem o que fazer. Tem que ter. Hoje eu vejo muitas academias investindo na sala onde os pais ficam esperando essas crianças nas aulas de natação, porque muitos estão trabalhando em casa, estão fazendo homework, então tem um ambiente da academia para você continuar trabalhando enquanto seu filho está fazendo atividade. Hoje aumentou 122% a procura por personal, o personal indo até a sua residência, o especialista indo, se você tem um condomínio, uma casa com piscina, vale muito a pena. Mas uma coisa que é interessante a gente relatar, na verdade duas, primeiro, que isso está virando um vício. Então, quando a gente retira esse celular, essa pessoa não aceita, porque é algo viciante, ela tem a dependência daquele celular. A gente vê até casos de pessoas que estão indo para o primeiro emprego, segundo emprego, e elas acabam desistindo rápido, porque uma das regras é não utilizar o celular na hora do seu ambiente de trabalho. E essas pessoas não aceitam ficar sem o celular. E outro ponto que é importante a gente destacar é que tudo é construído. Às vezes, você é mãe ou pai de um adolescente, fala, mas ele não tem proatividade, ele não tem atitude, ele não coloca a roupa no cesto, ele não lava a louça, mas isso é construído na infância. Se você não constrói isso na infância, na adolescência ele não vai executar. Então, a importância de você ensinar isso desde os primeiros momentos. Então, qual que é a importância desses pais já não impor, mas ensinar logo na primeira infância essas regras, esses limites, para lá na frente não ter esse problema? É extremamente importante, né? Então, os pais, essa parentalidade, né, que a gente fala, que eu tenho bastante problema hoje, não é um problema, não vamos chamar assim, mas é que essas guardas compartilhadas, né? Em que a criança fica um tempo com o pai, outra semana com a mãe, aí a rotina da gente é difícil, e aí eu vejo também aquela criança que fica no final de semana com a mãe, aí a mãe fala que o pai faz tudo diferente, então a gente precisa que, assim, hoje a gente sabe que isso faz parte da vida, então a gente precisa adequar isso ao desenvolvimento da criança. Então, ensinar a criança a fazer tudo, sabe? A ela ser um indivíduo capaz no futuro, porque a gente não pode deixar a criança dependente de nós o tempo todo, sabe? Deixar ela ali sentada sem fazer nada, sem executar movimentos. A partir do momento que ela tem coordenação motora, a coordenação dela melhora, a coordenação motora, o equilíbrio, a consciência corporal vai melhorar com o exercício, então isso vai fazer bem para o futuro. Então, o adolescente, hoje a gente vê muito bullying, né, na escola, muito problema de suicídio mesmo. Eu tenho bastante paciente com ansiedade, com depressão, com vários problemas de saúde, que eu acredito que isso começou lá da infância, né? Então, a gente tem que trabalhar, eu também tenho filho, eu sei quanto é difícil a gente coordenar essa rotina toda, mas a gente precisa, de alguma certa forma, colocar a gente tem que fazer aquele painel de rotina que eu falo com as mães, porque as crianças têm que ter uma rotina, acordar, fazer isso, ir no banheiro, não sei o quê, ir para o esporte, aí depois ela almoça, depois ela vai para a escola, ela tem que ter uma previsibilidade, saber o que vai acontecer no dia dela. E a gente precisa preencher essa rotina dessa criança para ela ser um adolescente que não chegue lá na frente e fique totalmente perdido, que eu vejo eles hoje perdidos, sabe? Eles querem se adequar a grupos, que hoje tem esses grupos, sempre teve, mas hoje eu vejo que tem cada vez mais aquela pessoa que não faz parte daquele grupo, né, as escolas a gente sabe que hoje está muito difícil, né, o bullying e tal, então para ele ser um adolescente que já esteja preparado para isso, precisa vir lá de trás. Então eu vejo que hoje a gente cria pessoas, e aí depois quando casa, né, eu vejo pela minha filha que acabou de casar,
Eles ficam tadinhos, eu falo, pelo amor de Deus, né, não sabe fazer nada sozinho, gente, olha que por mais que a gente prepare, olha que eu já preparei meus filhos, por mais que a gente prepare, quando chega ali eles são totalmente diferentes da gente, eu pelo menos vejo, né, essa geração de agora é bem diferente, e essa que tá agora aqui criança, dá tempo da gente mexer neles e mudar, porque com esse vício de tela, quando eles chegarem na adolescência, eles vão estar totalmente desestruturados, e quando eles forem na vida adulta, pior ainda, totalmente não vão saber se adequar a nenhum ambiente que eles se encontram, não vão ter amigos, não vão saber conversar, não vão saber, porque eles não sabem mais, eu vejo que adultos também são assim. Quantas pessoas justificam, né? Elas pegam o celular e falam assim, não, eu tô trabalhando, sabe? Eu tô trabalhando. Não tô no celular o tempo todo. Aí você vai ver, tá nada, né? Tá só rolando o feed e não tá fazendo nada. Então a gente justifica os nossos erros, imagine a criança, né? O adulto tem que conscientizar que aquela criança vai crescer. E se a gente não mexer nesse desenvolvimento dela agora, vai ser um adolescente que vai ter problema e vai ser um adulto pior ainda. Ele vai tendo mais independência, ele vai tendo mais autonomia, e aí é mais difícil você impor para ele executar determinada tarefa. Então, essas responsabilidades que ele tem que ser desde pequeno, ele já criar esses deveres que ele tem que executar. Então, o que ele faz na casa? É recolher o lixo, é arrumar a cama, é colocar a louça na pia, ele tem que ter alguns deveres que ele vai executando, e ele vai crescendo com isso e sabendo que ele tem as responsabilidades. Você falou da rotina, a natação criativa, a gente criou um quadro de rotina para natação, que é importante quando a criança chega na piscina, ela já saber quais serão as atividades, porque hoje a criança tem dificuldade desse começo, meio e fim, a criança já chega na piscina querendo ir para o fim, que horas que a gente vai brincar, que horas, então ela tem que entender toda a atividade, então isso também diminui a ansiedade, deixa ela mais tranquila para aquela atividade, ela sabe, tem a previsibilidade do que vai acontecer, então ela fica com aquela ansiedade, será que ele vai pedir um exercício que eu não conheço? Será que vai ser alguma coisa difícil? Então já apresenta esses exercícios para ele, a gente fez os cards com cada exercício que essa criança vai executar, e agora a gente vai falar sobre o que eu mais gosto, que é a natação, né? Que ele não entra só como esporte, mas como uma ferramenta de desenvolvimento humano. A água é um ambiente completamente diferente de tudo que a criança vive fora dela. Eu queria que você falasse o que torna a natação tão rica para o desenvolvimento infantil. A natação, ela é excelente, tá? Ela tem esse potencial de integração sensorial, né? Então, a pressão hidrostática, a resistência da água, isso torna aquele ambiente excelente. Eu tenho pacientes autistas que a água deixa eles totalmente organizados, tira essa rigidez. Além de fazer bem para a musculatura da respiração, funciona como uma fisioterapia respiratória, né? Porque a criança aprende a respirar, então o movimento, aquele ambiente dentro da água eu falo que faz um milagre, porque eu tenho um paciente autista extremamente rígido, a hora que ele entra na água, ele muda totalmente. Tem uma colega minha, pediatra também, que ela tem um filho autista nível 3, suporte não verbal, extremamente difícil, e ela colocou ele na natação, ela outro dia me mandou um vídeo, eu achei fantástico. O menino parece outra criança dentro da água, outra criança. Ele é totalmente regulado, ele fica calmo, ele fica tranquilo. Então, a água, além do exercício em si, da atividade física em si, só a água já tem essa capacidade de regular a questão sensorial da criança. Ele envelopa a criança, dá esse prazer. Como você atende crianças com TEA, com autismo, eu queria saber se você já teve algum contato com um professor de natação te procurando desses seus pacientes, falar, doutor, eu tô com o seu paciente, eu queria conversar um pouquinho, a gente trocar algumas figurinhas. Isso acontece ou na prática isso não acontece porque deveria acontecer? Não, professor de educação física nunca tive, não. Já até a gente conversa com psicólogo, terapeuta, mas professor não. E eu gostaria, porque eu vejo que as crianças precisam às vezes, mudar algumas coisas, né, que a gente estava conversando. A natação, ela tem que evoluir junto com a criança, né, como qualquer atividade física. A gente não pode dar aula eu fiz natação durante muito tempo. E eu acredito que se colocar a minha aula que eu tinha hoje para uma criança de hoje, talvez não faça efeito, né? Não vai conseguir a atenção que a criança, porque a criança é imediatista hoje, ela não tem paciência. Se for uma coisa que ela não sentir prazer, que o professor não tiver essa capacidade de vincular com a criança, não vai fluir. Então, a
Ela não vai fluir, ela vai ficar 1, 2, 3 dias e não vai mais. E que é uma coisa que é interessante da gente entender, é que, por exemplo, nós adultos, quando a gente, essa aqui eu acho que é uma diferença da criança, quando a gente não gosta de alguma coisa, né, por exemplo, eu me matriculei num curso de natação, num curso sei lá, de um crossfit, qualquer coisa. E aí eu não gostei. Eu fui uma aula, eu não gostei. O que a gente faz? A gente não vai mais. Mas e a criança? A criança não consegue ter essa escolha. A mãe vai levar ela sempre, mesmo que ela não goste daquilo, que aquilo esteja chato para ela. E aí você fala, por que será que tá chato? Eu converso com os pacientes, falo, por que tá chato? Ah, porque o professor não deixa a gente brincar. Lógico que não vai ficar lá brincando o tempo todo, mas a gente tem que entender que são crianças, né? E a gente precisa ter essa forma lúdica também. Mas eu nunca conversei não com nenhum professor. Então eu faço essa pergunta de propósito, todo profissional da saúde que senta nessa mesa, eu faço a pergunta para tentar conscientizar os profissionais do outro lado que a gente tem que ter essa corrente, tem que ser esse trabalho aí de multiprofissionais. Então vê o que você está fazendo no consultório, o que está dando certo, quais são as estratégias, senão entra um monte de gente para jogar futebol no campo, cada um chutando para um gol e não sabe que lado tem que fazer o gol. Então tem gente fazendo gol a favor, tem gente fazendo gol contra, então é importante. Você conversou com a família, fez a anamnese, ela tá passando pelo pediatra, tá passando pelo psicólogo, pelo TO, conversa com esse profissional, pega o telefone, conversa, se precisar vai até o consultório, troca essa figurinha que o trabalho vai ser muito mais assertivo e muito mais eficiente. Importante você conversar com o médico dos seus alunos. E além do físico, quais habilidades emocionais, cognitivas e sociais a natação ajuda a desenvolver? É aquilo que a gente estava conversando, né? A tolerância à frustração, a autorregulação, a atenção sustentada, a coordenação motora. Então, isso é essencial para a criança. Então, ela vai além, ela na verdade é uma ferramenta terapêutica para mim, sabe? Para as crianças. Ela entra como uma solução para aquilo que eu mais penso, que é tirar a criança da tela. Então, além das habilidades emocionais, cognitivas, exercício, ela vai tirar a criança da tela. Para mim, isso é o que eu bato nessa tecla, porque hoje em dia eu tô com muita criança tomando remédio controlado fortíssimo, sabe? Remédios que adultos tomam, calmantes, tarja preta. Então, tem crianças tomando uma lista de remédio. Então, sabe, por que não colocar atividade física? Eu sei que não é fácil para todo mundo, por causa de né, a parte financeira, né? Eu gostaria que tivesse mais programas, né, de incentivo à natação, ou todos esses esportes de forma gratuita, cada vez mais, para que todo mundo conseguisse fazer. Isso é uma coisa que seria o ideal, né? Então, dar essa atenção que a criança precisa, o esperar a vez, a coordenação, eu acho fantástico, porque o esporte faz com que ela aprenda o lugar dela e o lugar do outro. Então ela tem que esperar a sua vez, ela tem que esperar o coleguinha, ela vai saber que aquele amigo pode ser melhor do que ela no que ele faz, que isso às vezes a criança sempre quer, hoje em dia quer ser o melhor, né? Isso é outra coisa também que as crianças estão com esse tipo de problema, elas não sabem lidar com isso. Até a mamãe falou, ela falou que estava jogando um joguinho com a criança e ela deixa a criança ganhar sempre. Falei, não deixe, ele precisa perder, sabe? Vamos deixar a criança, precisa dessa frustração. E o esporte faz isso, porque nem sempre ela vai ganhar, algumas vezes ela vai perder, né? E isso é muito importante para a criança também. Então, um item que você falou que é muito importante de ressaltar, os projetos sociais deveriam ter mais incentivos de projetos sociais voltados não só para a natação, mas diversos esportes. A natação criativa fazia parte de um projeto social, Liberdade através da Água, que a gente atendia mais de 100 deficientes de forma gratuita. Só que esse projeto a gente perdeu o apoio, tinha o projeto da Caixa Econômica Federal e na mudança de governo a gente acabou perdendo, eram 100 famílias atendidas e 280 na lista de espera. Então, quantas famílias não precisam desse atendimento? A gente sabe que crianças com deficiência, por exemplo, tem diversos profissionais, tem que ir no TO, psicólogo, neurologista, e às vezes a condição financeira não é tão fácil. Então, a importância desse projeto. Tinha pessoas que cruzavam São Paulo para estar com a gente nesse projeto. E falando da parte da natação, a gente tem muito olhar motor para essas aulas, mas a gente tem muito benefício emocional, cognitivo, social, que esse tempo de tela ou essa nova tecnologia às vezes está deixando essas crianças com mais dificuldade, interagir com o próximo, de sociabilizar, tomada de decisão, resolução de problema, que tudo isso vai ajudar na escola, na faculdade, no emprego. Então não é só naquele momento da natação, isso vai auxiliar isso no decorrer da vida dessa pessoa. E não só, a gente às vezes tem aquele olhar somente para a parte de habilidade, ele está
tendo uma melhora na natação, mas ele também está se formando como cidadão. Então, muita coisa, tanto nas esferas emocionais, cognitivas e sociais, que vão favorecer muito. Só que um olhar que a gente tem que ter também nas aulas de natação são para crianças tímidas, inseguras, que às vezes a gente só tem olhar para aquela criança que está mais agitada, que aparece mais, mas e aquela criança que está mais tímida? Como a natação, como o ambiente aquático consegue ajudar no comportamento de autorregulação, não só também nessa tímida, ou aquela também muito agitada? Ajuda muito na autorregulação, né? Todos esses movimentos previsíveis, né? O contato da água, né? Aquilo que eu falo sempre, essa questão sensorial ajuda bastante na fase e também na coordenação motora, né? Porque esse desenvolvimento que você falou, que não é só a gente tem hoje mania de ver o agora, né? Então vai desenvolver a criança, ela vai aprender a nadar, vai ajudar porque ela não vai se afogar, como você mesmo disse, que é um dos maiores acidentes da infância que a gente tem hoje é o afogamento, então ajuda muito a criança, mas não é só no hoje, né? Então a criança que faz esporte, que pratica natação, ela vai ser um adulto diferente, ela vai ser um adulto que vai lidar com frustração, ele melhora a função cognitiva mesmo, melhora a capacidade dela de atenção no trabalho. Então você pensa, uma coisa que você faz hoje de criança, no futuro vai te ajudar muito. Então, com certeza, essa atividade física da piscina é excelente. O que a gente tem que colocar na cabeça dos pais, né, tentar que eles entendam isso, né, e que eles comecem. Eu tive muitos pacientes que depois dos vídeos que eu comecei a colocar, e eles começaram a colocar as crianças, né, e eu acho muito importante, porque eu falei, nossa, que legal, agora eu recebo várias mensagens no direct falando, eu tô tendo um aumento no número de matrículas na natação. Eu falei, poxa, que ótimo, né, que legal. Então, quanto mais a gente conseguir conscientizar as pessoas de que isso é importante, que não pro agora, porque lógico, pro agora vai ser ótimo, porque eu vou tirar da tela e vou melhorar toda essa capacidade cognitiva, eu vou melhorar o futuro dela também. Tem escolas hoje na Irlanda que já estão voltando atrás, viu? Eles estão tirando essa tela, que hoje as crianças têm tablet na escola, não usa mais caderno, não usa mais nada, é tudo tablet. Eles já estão voltando atrás, estão voltando para livros, caderno, porque já perceberam que não tem jeito, eles acabam utilizando, entre aspas, para aula, e na verdade não é, né? Porque eles conseguem entrar em tudo ali. E uma dificuldade que a gente tem hoje, um problema que a gente tem, é a aderência dessas crianças ou desses adolescentes, porque eles abandonam o esporte muito cedo. Sim. Então, a gente vê crianças começando várias modalidades, mas desistindo rapidamente. Por que tantas crianças abandonam atividades esportivas pouco tempo da iniciação delas? Então, a gente tem esse problema da frustração, né, e da alta performance. Então, a criança entra nas artes marciais, aí ela não consegue fazer exatamente o correto movimento, não vou mais. Não vou mais porque eu não quero, eu não sei fazer, eu não consigo, tem esse negócio e fora, às vezes não teve um vínculo com o professor da maneira correta, né. Eu tenho, isso acontece direto, coloca na natação, tira, coloca no judô, tira, coloca ele não gosta de nada. Gente, a gente precisa que ele goste de alguma coisa, né, e se ele não gostar de nada, ele vai ter que fazer alguma atividade física, porque os pais acham que seja importante. Então, essa autonomia, eu acho que os pais estão perdendo um pouco, eles têm a mania hoje em dia, né, que eu não gosto de falar isso, mas eu falo nas consultas, de delegar funções. Então, alguém toma conta do meu filho, alguém faz isso, e eu, no caso, que eles falam, a doutora vai brigar com você. Não sou eu que tenho que brigar com eles. Quem tem que brigar e coordenar o que acontece dentro da casa são eles, os pais. Mas os pais, eles delegam funções. Eu trabalho o dia todo. Eu pergunto tem pais e mães que chegam comigo e falam assim, ele comeu hoje? Ele vira para a criança de 6 anos e fala, você comeu hoje? Como que a criança, que eu vou confiar naquela informação, né? Então, assim, às vezes não sabe nada do que aconteceu na rotina. E eles precisam estar mais engajados, eu acho, sabe? Eu tenho pais excelentes, tenho famílias excelentes, que cuidam, que engajam, que vão atrás, e tentam, sabe? Às vezes precisa do apoio do pai também naquele esporte, sabe? Fala assim, pai, vamos, é legal, vamos, estimula, incentiva, fica lá, você vai gostar. Não, foi a primeira vez, não gostou.
sabe, não engaja a criança, não estimula, é legal, eu fazia quando criança, conta a história dele, ó, quando criança eu fazia, é legal, você vai gostar, então eu acho que falta um pouquinho de vínculo, talvez, não sei. É que hoje que a gente percebe que às vezes os pais não querem comprar essas brigas com as crianças falam, não quero ir, tá, tudo bem, vamos para outra atividade. Eu vou até te contar um caso meio parecido que você falou. Uma vez veio uma mãe com uma criança que tinha 3, 4 anos, que ele estava com receio da água no rosto, e ele estava incomodado que o professor estava estimulando muito essa água no rosto. E aí, antes de iniciar a aula, ela chamou o professor, era um outro professor, porque o professor estava há pouco tempo no clube, então eu fui acompanhar ele para dar aquele suporte por trás, caso precisasse, e eu só ouvindo a história. E aí a mãe começou a falar que o menino não queria vir para natação, porque o professor estava molhando o rosto dele, e que naquela aula não era para molhar o rosto. Aí o professor brincou com a criança, não, hoje a gente só vai brincar, e a mãe virou para a criança, falou o nome dele, e falou, é só isso? Tem mais alguma coisa para falar para o professor? E aí você começa a ver, então, quem é o pai? Quem é a criança naquele momento, né? Então, a criança dando ordem na mãe para a mãe falar com o professor e ela perguntando se é só aquilo. Então, a gente vê como estão mudando, às vezes, a ordem do que tem que ser feito, né? Então, como a criança tem que decidir se ela vai para natação, se vai molhar o rosto ou não. Então, muitas coisas se alterando. E falando nesse abandono precoce, uma coisa que eu percebo, uma foi o tempo tela, que você comentou que às vezes a criança associa ao esporte com a falta daquele celular, tá, eu vou ficar 1 hora na natação, é 1 hora que eu vou ficar sem celular. Mas também é importante a gente criar rotina antes de ir para as aulas de natação. O que eu percebo é que às vezes essa criança tá num videogame, tá no jogo, ou tá num desenho, e os pais tiram ele no meio desse desenho, no meio desse jogo e levam ele para natação. E aí a natação não vai ser legal, porque você está competindo com aquele jogo. Imagina você do outro lado que gosta de futebol, seu time está na final do campeonato, disputa de pênalti, e aí sua esposa fala, tô com uma dor de cabeça, vamos lá comprar um remédio? Como você vai para a farmácia? Você vai chegar com uma cara gostosa? Você vai gostar de estar na farmácia? Que é o que a gente faz com os nossos filhos. A gente tira ele do meio da atividade que ele mais gosta para levar ele para o esporte. Então a importância dele criar essa rotina, porque o esporte não começa dentro da quadra, dentro da piscina, mas já começa em casa, né? Sim, com certeza. E agora eu queria que você falasse um pouquinho como manter essa criança motivada e engajada no esporte por mais tempo, que é o grande desafio dos profissionais de educação física. Então, eu vejo isso muito hoje em dia, você falou de educação física, antigamente que eu falo uns 5 anos atrás, tá? A aula que as crianças mais amavam na escola era educação física. Hoje já não é mais tanto. Eu não sei se por conta do tempo de tela ou se falta um pouquinho de jogo de cintura, talvez. Porque as crianças não são mais como eram antes. Então você precisa se adequar a esse movimento da criança. Se você continuar fazendo aquela aula tradicional de educação física ou de esporte ou de qualquer coisa, não vai vincular a criança a você. E para que a criança fique ali naquele tempo com você, né? Você falou da previsibilidade, isso é importante, você não pode tirar a criança do nada de casa e falar assim, agora você vai entrar na piscina, né? Então, principalmente se a criança for autista, né? Ela precisa saber exatamente o que vai acontecer, não posso pegar ela de repente e jogar dentro da água, ela não vai, né? Com certeza não vai dar certo. Então, tudo precisa acontecer antes, para a hora que ela chegar naquela aula, seja melhor. E que você tenha esse vínculo com o profissional que está ali. Se a criança não vincula, seja até comigo também, como profissional médica, se a criança não vincula comigo, a chance de esse tratamento não acontecer vai ser enorme. A gente mesmo, adulto, se a gente vai num profissional que a gente olha e não gosta muito, você vai tomar aquele remédio que o médico mandar? Você não vai, você fala, será que eu tomo? Então precisa dessa confiança. Você vai deixar o seu filho ali por 1 hora com aquele profissional, né? Então eu preciso confiar nele, ele precisa engajar a criança, fazer atividade lúdica que aquilo torne tão prazeroso quanto a tela. Então eu preciso que mexa com os neurotransmissores, que aumente a dopamina, que a criança continue focada naquela atividade, que dê prazer para ela, que no outro dia ela fala, mãe, quando que é a natação de novo? Eu quero ir de novo, que seja uma coisa muito legal, que ela goste muito, que ela saia querendo voltar já, não que ela fale, graças a Deus que acabou.
né? Então, a importância do vínculo, eu tenho um podcast falando só sobre o vínculo, que às vezes a aula de natação, o objetivo principal vai ser a criação do vínculo, e nem a habilidade do crawl, do cos, do peito, segurança aquática. Primeiro, se você não tem vínculo, essa criança não vai evoluir. O vínculo é a base de tudo, e não só um vínculo com a criança, um vínculo com a família, para eles confiarem no seu trabalho. E aí a pergunta de $1 milhão, doutora. O problema está realmente nas crianças ou na forma como a atividade está sendo conduzida hoje? Eu acho que não nas crianças em si, né, nem no profissional, acho que nas duas coisas um pouco, acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa aí, vamos dizer dessa forma. Acho que o professor precisa melhorar, talvez, né, se aperfeiçoar. Acho legal que você dá esse tipo de curso para essas pós-graduações, que eu acho que isso é importante hoje, reciclar, né, essa reciclagem todo mundo tem que fazer. Acho que a gente nunca sabe tudo, né, então eu estudo todo dia, sempre quero aprender mais, porque eu vejo que hoje as crianças não são iguais antigamente. Eu não posso fazer a mesma orientação que eu fazia quando eu me formei há 25 anos atrás, porque eles vão olhar para mim e nem vão saber o que eu estou falando para começar, né? Então tudo tem que ser acompanhado de acordo com o que... Então as crianças hoje falam coisas que eu nem sei o que significa. Outro dia falou aquele negócio de 6, 7. Falei, gente, o que é isso? Então a gente precisa estar sempre aprendendo a linguagem deles para conseguir conversar com eles e que eles gostem daquela atividade. Eu tenho um grupo de capoeira lá, que uma amiga minha faz parte, eles são apaixonados pelo aquele professor. Às vezes não é nem um exercício, mas eles são apaixonados. Então, e professor é uma coisa que que marca a vida da criança, né? Seja na escola, seja de atividade física. Se a gente fechar o olho agora e pensar, quando a gente era criança, a gente vai lembrar de alguns professores que marcaram a nossa vida. E isso fica pro resto da vida, a gente não esquece mais. Então, o professor é aquele primeiro amor da criança, né? Fora da família. Então, ela tem que gostar daquela criança, ela tem que ter um vínculo emocional e querer ser igual àquele professor, saber aquilo que ele sabe. Então, eu acho que esse vínculo é extremamente importante. Eu não sei hoje em dia como que é, porque essa parte técnica das aulas eu não sei, mas eu acredito que tenha que melhorar um pouquinho. Eu brinco muito que os métodos de ensino da natação são de 2 séculos atrás, o professor do século passado e a criança desse século. Não tem como dar certo. Se você não vem com novos métodos de ensino, nova metodologia, nova forma de trabalhar com essa criança, não tem como. E como tornar essas aulas mais significativas sem perder a qualidade técnica? Que você vê no seu consultório essas crianças falando, mas a aula tá chata. Sim, inclusive dentro da consulta também, né? A gente também tem que ter essa parte lúdica, porque a gente ficou 1h30 com a criança, né? Para ela sustentar ali naquele ambiente, precisa ser agradável. E a mesma coisa na atividade física. Então tem que ser lúdico, né? Como eu falei, tem um paciente meu que chegou e falou, eu não quero mais ir na natação, porque o professor só deixa eu brincar 1 minuto no final. Aí se eu não fizer atividade física, eu não posso brincar. Então eu falo, né, não pode ser desse jeito. A criança tá ali, lógico que ela tem que aprender o nado, ela tá ali para aprender a técnica, mas não para ser um atleta olímpico. Tá? Isso que tem que estar bem na cabeça do professor. Ela não está formando atletas olímpicos. Ela está formando crianças que estão querendo ali melhorar a sua cognição, sua conexão cerebral, sua atividade física. Prazer. A coisa tem que ser prazerosa e lúdica. Então, dentro das brincadeiras, ele vai ensinar brincando. Ensinar de uma maneira que a criança tenha prazer. Se for uma coisa técnica, você vai fazer isso, vai nadar crawl, não sei quantos metros, mas assim, vai ficar chato, ele não vai querer mais. Então, mas o brincar é muitas vezes visto como um ócio, como algo que a criança não está fazendo nada. Às vezes o pai, ou mesmo o professor, não vê a importância desse brincar. O brincar é um dos direitos que a criança tem, segundo a ONU. Então, tem direito à moradia, aos estudos, e tem direito também a brincar. Qual que é a importância do brincar dentro desse aprendizado? É extremamente importante. Primeiro que as crianças não sabem mais brincar. A gente tem que ensinar elas novamente. Elas perderam totalmente esse brincar. Porque eu falo, eu vou vai tirar a tela dele, ele vai ficar sem tela. Aí eu vou fazer o quê? Eles não sabem o que fazer a não ser ficar no celular. Isso é terrível. Então eles perderam o brincar, eles não conhecem mais brincadeiras, até porque ninguém muitas vezes brinca com essas crianças em casa.
né? Então, por conta da rotina, pais cansados, exaustos, chegam à noite do trabalho, deixa a tela para a criança, porque ela vai dar sossego, vai ficar quietinha, enquanto ela faz a comida, alguma coisa, deita e dorme. É essa a rotina da criança, não tem brincadeira. Aí fala, mas eu não posso deixar a criança na rua, hoje em dia, porque é perigoso para brincar. Eu não posso deixar descer sozinho, porque tem medo que desça sozinho. Então, alguma coisa tem que ser feita. O que não dá é para continuar desse jeito. E eu acho que a atividade física precisa ser dessa forma, brincando. Porque é lógico que não vai ficar lá o tempo todo brincando, existe o exercício, mas tem que ser uma mescla. Brinca um pouco, faz atividade. Eu penso que deveria ser dessa forma, porque aí vai dar prazer. E para a gente caminhar para o fim, doutora, se você pudesse deixar um alerta importante para os pais sobre a infância, o tempo tela, a atividade física, o que eles precisam entender urgentemente hoje? Eles precisam entender que se a gente não fizer nada agora, o filho deles vai crescer, vão ser adultos, e eles não vão estar mais aí pro resto da vida, né? As crianças vão ser adultos e eles vão partir, sabe? A gente pensa que os filhos vão ser nossos pro resto da vida, e não vão. Então a gente precisa entender que o movimento, o exercício é extremamente benéfico, não só para coordenação, para estímulo cerebral, para atividade física, né, do músculo, né, vai deixar de ser sedentário, vai deixar de ter problema de coluna, vai diminuir o risco cardiovascular dele quando ele for mais velho, então vai melhorar, não vai ter diabetes tipo 2, não vai ser obeso, então além de melhorar tudo isso, você vai deixar o vínculo com o seu filho, não vai perder esse vínculo, eu digo, porque eu tenho pacientes que chegam pensando que são autistas, a mãe acha que é autista, porque não fala. E não é. A hora que você ajusta a rotina, ele volta a florescer de novo e volta. E o exercício vai fazer isso. É uma coisa que, por mais que a gente fale, bate na tecla, tem gente que fala que não... mas ela tá falando, todo mundo fala isso na internet. Se todo mundo tá falando, será que não tá certo? Será que não é? Existem inúmeros artigos, quem quiser, manda um direct pra mim no Instagram, eu envio os artigos mostrando que isso é verdade. Eu não tô tirando da minha cabeça, não é achismo, né? Nada disso, porque tem gente na internet que fala, infelizmente, coisa errada, mas a gente tá falando aqui uma coisa importantíssima. Tirem o filho de vocês da tela, coloquem eles para fazer atividade física, ofereça outra atividade no lugar, não deixe um ócio o dia inteiro parado, porque vocês vão ter problema quando eles forem adultos, com problema de transtorno de conduta, com problema de comportamento, coisas ruins vai acontecer na vida dessas crianças. Você falou sobre o marco da fala, que essa criança está demorando mais tempo para falar. A Associação de Pediatria Americana até aumentou o marco da fala, porque a criança não está tendo estímulo. Simplesmente ela está demorando para falar por falta de estímulo. E o cérebro infantil não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para explorar, experimentar, brincar, cair, levantar, se desafiar e movimentar. E talvez o esporte seja hoje uma das ferramentas mais poderosas, não apenas para desenvolver o corpo das crianças, mas também para proteger a atenção, as emoções, o comportamento, a aprendizagem e a saúde mental em uma geração cada vez mais conectadas na tela e cada vez mais distantes do movimento. Doutora, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, os seus canais, ou quem quiser fazer uma consulta, como faz, como acha, doutora Ana Tavares? Pode me achar no Instagram, né, doutora Ana Cláudia Tavares, tá? Tem também no TikTok, também é o mesmo, pode me encontrar lá, pode me mandar um direct, tem o link lá do meu site para vocês entrarem e fazer o agendamento. A última frase que eu queria deixar, estamos criando crianças hiperestimuladas digitalmente e emocionalmente despreparadas. Então vamos mudar essa realidade. Vale a pena, acessa o Instagram da doutora. Foi assim que a gente se conectou, ela fazendo um vídeo de natação, e a gente começou a conversar, e a gente viu que tinha muitas conexões nas falas, e aí, muito importante. Então, para você que assistiu essa entrevista até o final e fez sentido, compartilha com um amigo, com alguma família, que seja importante conhecer esse conteúdo. E antes de finalizar, agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo da Flote, e não só para natação, também para hidroginástica, hidroterapia, materiais de vestiário, tudo que você precisa com ISO 9001, selo de qualidade, durabilidade,
que tudo o material que chega para você na borda da piscina foi testado na USP. A gente tem um polo dentro da USP que também ouve os profissionais, assim como eu, que auxiliam na criação de materiais de natação infantil, a Vera Lúcia Gonçalves na parte de hidroginástica, levando os materiais que vocês precisam aí para a borda da piscina. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, tudo com certificado, mais de 100 professores envolvidos. Se você quiser os cursos presenciais com esses professores, a gente consegue levar na sua região. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Tem o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome, faça suas avaliações, entregue metas para esse aluno e motive e engaje os alunos. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, seja voluntário Sobrasa, mais de 8.000 voluntários, 17 ações diárias para tentar diminuir o número de casos de afogamento. Entre no site da Sobrasa, sobrasa.org, preencha um cadastro e receba um kit gratuito na sua casa. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação e levando mais engajamento e aumentando a vida útil dos alunos dentro da piscina. Mais uma vez, doutora, muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. E a gente já percebeu que esse é um de outros podcasts, outras entrevistas, tem muita coisa pra gente conversar. Tem muita coisa, a gente falou só por cima. Então, muito obrigado para você aí do outro lado. Se essa entrevista fez sentido, compartilha, segue o nosso canal, ativa a notificação. 60% de quem segue o canal não ativou a notificação, depois me dá bronca que não recebeu aquela entrevista que queria. E muito obrigado por seu voto. Fomos eleitos o melhor podcast 2025, agora com selo aqui na TV. Muito obrigado e até o próximo episódio.